Olha que eu já vi que diminuiu, hein? Acho que teve gente que falou assim, é melhor ir embora. Acho que já levamos demais hoje. Quem permaneceu aí até o fim? De quem é esse desenho aqui? Olha, até escreveu aqui atrás. É alguém que escreveu. Não? Tá. Esse aqui. E agora? Eu vou passar, já que vocês não conseguem ver, a gente passa. Se o dono tiver aí, escreve o nome, CPF, WhatsApp e e-mail para mim. Vai ganhar um curso Pais Fortes, Filhos Fortes, completo. Vale a pena? Não, não vale agora colocar o nome aí se não for de vocês. A hora que voltar a folha aqui já vai estar todos os nomes ali, né? Quem não esteve nas outras duas ministrações? Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão agora. E as duas outras ministrações, depois pega com o pessoal e aproveita. Tem bastante coisa boa. Agora nós falaremos sobre identidade e propósito. E por que eu escolhi esse tema para falar com vocês aqui agora? O que hoje o inimigo mais tem detonado nas nossas crianças? A identidade. É verdade ou não é? Hoje o foco do inimigo é pegar a identidade dos nossos filhos. Então nós precisamos entender, precisamos colocar cada coisinha no seu lugar, para que nós saibamos como conduzir aos nossos filhos na melhor forma da identidade deles e no propósito deles, certo? Aqueles que não me conheciam, que agora estão vindo agora à noite pela primeira vez, então uma breve apresentação. Essa sou eu, sou casada com o Mauro Luz, sou mãe do Arthur, de 16 anos. Eu tenho quase 43 anos. Faltam quantos dias, amor, para o meu aniversário? Por que eu estou falando? Carmen sabe, não sabe, Carmen? Eu estou desde o dia 1º de junho colocando nas minhas redes sociais. Faltam 28 dias para o meu aniversário. Foram 26 dias, não é verdade? E as seguidoras falam assim, eu quero só ver se o teu marido esquecer. Eu falei, ele vai ser um homem, ó. Por isso que eu estou pegando o pé dele, gente, aqui. Arthur está lá em casa, não pôde vir. Inclusive, orem aí pelo Arthur, que ele está mal em casa. Está com dor de estômago, está achando que vai vomitar. Enfim, a gente já orou, já repreendeu. Tem as lutas, né, que acontecem por trás. Mas abençoem aí o Arthur, que ficou lá em Curitiba, não pôde vir. Estamos há 20 anos no ministério, trabalhando para Jesus, trabalhando para o reino. Sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, tenho mais algumas outras especializações ali. E tem um programa chamado Pais Fortes, Filhos Fortes, online, que é esse que 3 pessoas vão ganhar. E a jornada Pais Fortes, que é essa que acontece quando eu vou às igrejas, né, num intensivão. Então, esse é um pouquinho de quem somos. E aí, vamos identificar aqui o que é identidade. Porque quando a gente fala de identidade, pode vir muitas coisas à nossa cabeça. E nós precisamos saber caracterizar, saber dar o significado correto para cada coisa. Identidade é um conjunto que distingue uma pessoa por meio das quais é possível individualizá-la. Ou seja, cada indivíduo é cada indivíduo tem suas características. Cada indivíduo tem a sua peculiaridade. Ninguém é igual a ninguém. Sempre que pensamos em identidade, nós ligamos rapidamente ao nosso propósito. Para que eu fui criado? E não sempre é muito normal que quando se pergunte quem é você, a gente comece a falar primeiro aquilo que nós fazemos. Eu sou mãe do fulano, esposa do fulano, a minha profissão é essa, e a gente fala daquilo que a gente faz.
daquilo que a gente exerce. E muitas vezes esquecemos daquilo que realmente é a nossa identidade. Tem uma definição na área da psicologia que diz assim, ó, que a identidade é um conjunto de experiências de vida, atributos, relacionamentos, crenças, valores e lembranças, que criam a noção subjetiva do eu. Todas essas características ajudam a criar uma autoimagem contínua e relativamente constante. Falei bem devagar porque são palavras-chave que a gente precisa entender e ajudar nesse entendimento de identidade, que é características de autoimagem contínua e relativamente constante. Esta é a identidade, ou seja, há uma constância e há uma questão da autoimagem, tá? E aí nós vamos agora colocar o significado de propósito. Propósito. O que se quer fazer, realizar, plano, intuito, alvo. Grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa, desígnio. O que se quer alcançar, aquilo que se busca atingir, objetivo. Dá para ver que são duas coisas bem diferentes. A identidade é uma característica própria sua e um propósito é um intento de realizar. É aquilo que nós cristãos falamos, Senhor, me dá um propósito. Me dá um porquê das coisas. Me dá me envia para algo. Então, identidade e propósito caminham juntos. Quando a gente tem filhos, a gente sempre pede, Senhor, estabelece o teu propósito para a vida dos nossos filhos. Ou a gente ora, Senhor, que eu consiga realizar o teu propósito, que eu consiga realizar aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Vocês oram em relação a isso? Vocês oram em relação aos filhos? Eu oro constantemente pelo meu adolescente. Senhor, revela o teu propósito para a vida dele. Revela o teu chamado para a vida dele. Eu tenho certeza que eu estou aqui hoje cumprindo um propósito. Aquilo que eu fui criada para fazer, né? E tem junção com a minha identidade, tem junção com as minhas características. Porque talvez o teu propósito não seja pegar o microfone e ficar falando. Não faz parte da sua identidade, não faz parte da sua característica. Faz parte da minha, faz parte da do pastor. E não é por isso que tem uma hierarquia de quem é maior, quem é melhor. São características, né? Se eu for dar o microfone para o meu marido ficar falando aqui 3 horas seguidas, talvez ele se canse mais, né? Ainda mais se colocar um salto no pé, né, amor? Cansa um pouquinho mais. Ou seja, faz parte da característica dele. Mas ele pode ficar várias horas sentado com você numa mesa, conversando e te pastoreando. Aquilo que talvez eu não vou fazer. Mas ele vai fazer. Faz parte do propósito dele, não do meu. Então, olha como as coisas precisam ser bem definidas, tá? Presta atenção nesse vídeo. Escutem. Eu dou o play a vocês? Logo depois que meu pai morreu, eu sempre vinha aqui. Eu imaginava que o mundo todo era uma grande máquina. As máquinas não vêm com peça a mais. Elas têm a quantidade exata de que precisam. Então eu pensei que se o mundo fosse uma grande máquina, eu não podia ser uma peça extra. Eu tinha que estar aqui por uma razão. Isso significa que também está aqui por uma razão. Já assistiram esse filme? Quem já assistiu A Invenção de Hugo Cabret? Muito bom, né? E ele tem assim umas frases bem importantes que eu trago aqui para vocês. E ele está falando dentro de um relógio. Ele está nas engrenagens de um relógio e ele coloca essa figura de linguagem. Se o mundo fosse uma grande máquina, eu não seria uma peça extra. Todos têm um propósito, né? E quando a gente pensa ali nas peças, né, sempre me vem a imagem das pecinhas de Lego.
Quem já brincou com peças de Lego? Quem é fascinado? Você tem cara que é fascinado em Lego, né, pastor? Quem tem coleção de Lego? A gente tem lá em casa. Quem já pisou numa pecinha de Lego? Ai! As mães, né? Dói, não dói? Quando a gente compra aquele bloco, né, aquele brinquedo de Lego, que as peças vêm ali para serem montadas, no Lego, as peças sobram no final. Não sobra? Sempre tem uma peça extra no final. Sempre tem um pouquinho que sobra. Por quê? Porque se eu perco uma, existe uma peça de reposição. Porém, a nossa vida ela não tem essa peça de reposição. Nós não fomos feitos como uma peça extra. Assim como o garoto do filme fala, eu não sou uma peça extra. Tem um propósito, nós somos feitos para um propósito. Nós não somos a peça que fica no cantinho esperando a peça principal falhar, fazer algo errado para poder entrar em cena. Não existe, embora eu já tenha escutado, mas eu não me sinto assim. Eu não sinto que eu tenho um propósito. Eu não sinto que eu sou algo que Deus fez com um propósito. Eu já escutei isso. Deus fez cada um como uma peça fundamental, com a sua identidade, com peça fundamental. Deus fez os nossos filhos com uma identidade que vem dele e com um propósito que vem dele. Qual é o problema, Débora, se eu não me sinto assim? Por que você grifou aquele cinto? Você não é aquilo que você sente. Embora o mundo fale para você que você é aquilo que você sente, embora o mundo fale para os teus filhos que eles são aquilo que eles sentem, eu digo para você hoje ao contrário. Você não é aquilo que você sente. Confundir vocês, talvez? Vamos desconfundir? Você não é o que você sente por quê? Porque sentimentos são voláteis, são volúveis, são inconstantes. Como assim? Lembra lá da definição de identidade? Que a identidade tem uma constância. O sentimento, ele tem uma inconstância. Ele é inconstante. Quando a gente fala que nós não somos aquilo que nós sentimos, dá uma confusão, porque hoje é tão valorizado o sentimento. Hoje a gente escuta tanto das pessoas de influência, fala assim, você precisa acolher o sentimento da criança, valorizar o sentimento da criança. Nossa, Débora, mas você está falando que eu não posso acolher o sentimento da criança, eu não posso valorizar? Pode até um certo ponto. Pode até um certo limite. Ok, eu entendo, te acolho, te abraço, choro um pouquinho aqui. Mas agora, a partir daqui, eu vou ficar acolhendo? Calma, temos um propósito, temos um olhar para frente, temos um sair desse limbo de sentimentos. Quando a dúvida ou a sugestão entra no coração, acontece a crise de identidade. Hoje nós temos uma geração inteira que sente. Uma geração inteira que coloca o sentimento acima de tudo. Ah, eu sinto que eu não amo mais o meu marido. Ah, eu sinto que eu não amo mais a minha esposa, como eu amava antes. Ah, eu sinto que. E tomam-se decisões baseadas em sentimentos. Os nossos filhos estão sendo ensinados na escola a sentir de forma coletiva. Vocês sabiam disso? E não é coisa de uma escola, é parâmetro curricular nacional. Professores, procurem o parâmetro. Dá uma olhada para ver se não é isso. Educação socioemocional dentro da escola é para quê? Para que eles sintam em coletivo. Isso é tão perigoso, porque quando a gente pega um sentimento de uma criança, de um adolescente que é volúvel, volátil, esse sentimento, e nós valorizamos isso a ponto que isso se torna a identidade deles, nós vamos ver crise de identidade.
o que nós estamos percebendo e vendo atualmente com crianças, jovens e adolescentes? Crise de identidade. E mais crise de identidade. Mas sabia que a Bíblia também traz alguns exemplos desse para nós? Moisés. Moisés começou a sentir. E eu quero que vocês percebam da forma como Deus se relacionou com Moisés enquanto Moisés estava sentindo. Vou ler ele com vocês, vocês me acompanhem. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora. Agora que falaste ao teu servo, eu não consigo nem falar. O que Moisés estava sentindo? Hã? Mimimi. O que Moisés estava sentindo? Vamos, me ajude? Medo, insegurança, incapacidade. Mais alguma coisa? Inferioridade, vergonha. Olha como isso é passageiro, pontual, e isso ele estava colocando como se fosse identidade dele. Ai, Deus, coitadinho de mim, eu não sei nem falar. Se Deus, conforme eu já coloquei nas outras mensagens, vamos colocar Deus na situação que nós fazemos hoje com os nossos filhos? Deus ia sentar ali, ia colocar Moisés no colo, ia falar: ai, Moisésinho do coração, eu sei que você não sabe falar, meu filho, eu te entendo. Eu entendo, chora aqui no ombro do papai, chora aqui. Eu vou acolher teu sentimento, chora. E Moisés ia chorar, ia falar: isso aí, papai me entende. O que Deus fez? Deus por acaso conversou com o sentimento de Moisés? Ou Deus conversou com o propósito de Moisés? Deus disse assim: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou tornou cego? Não sou eu? Agora, pois, vá. Deus, ele não acolheu o sentimento. Nossa, como ele foi violento. Não é? Não foi nada positivo. Agora, pois, vá, estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe Moisés, e ele continuou: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Deus sabe que nós somos mimizentos. Deus sabe que nós somos seres que sentem. Porém, Ele não valoriza quando Ele se relaciona com a gente com propósito. Ele simplesmente falou assim: eu sei de tudo isso, por acaso você não sabe que fui eu que fiz tudo isso? Agora vá. Olha, mais um verbo imperativo. E Moisés ali: ah, Senhor, tu sabes que eu não sei falar. E aí Deus pegou ele no colo e falou: é verdade, eu reconheço a sua limitação, eu vou enviar outro. Foi isso? Não. O Senhor se relaciona com o propósito e não com o sentimentalismo nosso. Outra crise. Gideão. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Lembram-se da vida de insetos? Quem assistiu Vida de Insetos? É plágio. Vida de Insetos é plágio da vida de Gideão, que era exatamente aquilo que acontecia. Eles faziam a colheita e os gafanhotos vinham e roubavam tudo, assim como os gafanhotos lá na vida de insetos. Acontecia com Gideão. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Vocês percebem que o anjo do Senhor se comunicou novamente com um propósito? Qual era o sentimento de Gideão? Se coloque na posição de Gideão. Escondido, sentindo-se o menor da tribo, o menor da casa dele, fazendo escondido, porque ele estava com medo. Será que realmente ele estava se sentindo um poderoso guerreiro? Eu acho que ele deve ter ficado procurando. Poderoso guerreiro? Quem? Quem que está aí? Não sou eu esse. Poderoso guerreiro não sou eu.
E aí ele fala, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Ainda bateu boca com Deus, né? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão sendo conduzido pelo seu sentimento de medo, de inadequação, de inferioridade, e desafia Deus por meio do seu sentimento. E aí continua. O Senhor voltou para ele e disse, é verdade, Gideão, perdoa o papai que o papai fez isso com vocês. Eu sei, eu entendo o que você está sentindo. Foi isso? O Senhor não deu nem bola, ele falou assim, com as forças que você tem, vá, liberte Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Eu não estou conversando com o teu sentimento, eu estou conversando com o teu propósito. Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Sentimento do quê? Inferioridade. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará a todos os midianitas como fossem um só homem. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o seu favor. Se eu fosse Deus, eu ia falar assim, eu vou contar com outro, porque eu já estou aqui mostrando meu poder, já estou aqui falando o teu propósito, já chamei você de forte, poderoso guerreiro, e você está nessa mimimi, nessa lenga-lenga ainda? Ainda vou ter que provar para você que sou eu que estou falando, mas Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com você, me dá um sinal, que é o Senhor que está falando comigo. O Senhor dá o sinal. Dá vários sinais. Vocês percebem a diferença do sentimento falando mais alto do que uma identidade, um propósito? Não sou esse que o Senhor está falando de poderoso guerreiro. Eu sou esse aqui, o menor do meu clã, o menor da minha casa. E sabe lá na nossa casa que muitas vezes a gente para de falar com o propósito e nós começamos a falar com os sentimentos dos nossos filhos? Nós começamos a chamar a identidade deles por meio dos sentimentos. Quando eu passo no quarto do meu filho, eu falo assim, puxa vida, como você é preguiçoso. Você não sabe arrumar uma cama certo. Olha como você é preguiçoso, você só faz quando você quer. Quando você quer, você faz, senão você não faz. Olha como você é preguiçosa. Você não lava uma louça. Preguiça é o quê? É identidade? É sentimento. É transitório, é passageiro, pode acabar. Muito diferente do que quando a gente fala assim, olha, você tem esse potencial. Bota essa preguiça no bolso e vai fazer o que tem que fazer. Eu estou conversando com o propósito do meu filho. Um exemplo simples. Lá em casa, a louça tem o primeiro pelotão, que é o Mauro, dono da louça. Tem o segundo, que é o encarregado, que é o Arthur. E eu tenho as minhas outras afazeres. Não pensa que eu não faço nada, tá? Eu faço muita coisa. Mas todo mundo tem as suas coisas a serem feitas. E aí eu falo para ele assim, filho, louça. Dele fala, puxa vida, não estou com vontade. Eu falei, não tem problema, vai sem vontade mesmo. Né? Eu não estou falando com o teu sentimento, eu estou falando com o teu propósito. O teu propósito agora é obedecer, é lavar a louça. Ai, Débora, mas você não acolhe o sentimento dele? Não. Vou colocar ele no colo, chorar com ele porque ele está com preguiça? Quem seria infantil nessa história? A maturidade nos faz pegarmos os sentimentos e direcionar, corrigir. Eu entendo que você tem preguiça, eu também tenho, mas nós temos propósito. Nós temos coisas a fazer. Nós precisamos olhar para frente. Vocês conseguem perceber o porquê que hoje em dia nós temos cada vez mais gente fraca? Porque sentem muito acima de tudo.
Ah, eu sinto que eu não tenho mais que ir na igreja, não estou me sentindo mais bem acolhido neste meio aqui. E o propósito de tudo isso? Está olhando o sentimento ou o propósito? Como eu falei no começo, eu sinto que eu não amo mais o meu marido. Bota esse sentimento no bolso, conduz esse sentimento. Qual é o propósito desse casamento? Ou depois que não sente mais, não há mais propósito? Como ensinaremos os nossos filhos que eles precisam dominar os seus sentimentos se nós não dominamos o nosso? Se nós valorizamos o nosso sentimento e colocamos ele acima de todo propósito e identidade. Deus não se relaciona com o nosso sentimento. Deus se relaciona com o nosso propósito. E a Bíblia diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem pode entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um conforme os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Pesado esse texto, né? O nosso coração é desesperadamente corrupto. E não ache que é só na infância, é na adolescência, é na vida inteira. Nós temos que domar os nossos sentimentos. Nós temos que saber conduzi-lo da melhor forma. Vou contar um casinho pequeno para vocês, fofoca de família, da nossa. Por exemplo, o nosso filho começou a gostar de uma menina, e esse não foi o problema, ele só está liberado para namorar depois de 18, quando ele trabalhar, inclusive. Né? Porque com o nosso dinheiro não vai ficar sustentando um sorvete de namorada, certo? Então, tem que ter o ganho dele. É assim. Né? Porque assim, meu filho começou a namorar com quanto? 16 anos. O que o Piá faz da vida? Só estuda. PlayStation. Qual é o propósito desse namoro? Por que está namorando? Para correr o risco de fazer alguma coisa errada e ter um filho fora de hora? Né? Mas ele sente. Mas ela sente vontade de beijar na boca. Conduza. E aí o nosso filho começou a gostar de uma menina. Começou a gostar já com peso no coração e veio contar pra gente. E ele falou assim: eu estou gostando dela, mas eu já estou sofrendo porque eu sei que eu vou ter que abrir mão de estar gostando dela. E eu falei: por quê? Ele falou assim: porque ela é ateia. Ela não crê em Deus. Não é nem o fato que ela não tem religião, ela é ateia. E eu falei assim: meu amor, lamento te dizer que você vai ter que pegar esse sentimento aí e conduzi-lo. Vai sofrer? Sim. Tá sofrendo? Tá. Por quê? Porque ele fala assim: mãe, o pior é que eu gosto, mas eu sei que eu não posso. Eu sei que eu vou ter que abrir mão, e eu já falei isso para ela. Não era mais fácil eu falar assim: ai, coitadinho do meu filho. Ai, filho, guarda esse sentimento, né? Deus vai fazer a obra. Eu vou expor o meu filho ao perigo? Eu vou expor o meu filho a ficar alimentando aquele sentimento que nesse momento é inapropriado? Reconduza, filho, reconduza. Redirecione isso. Você vai fazer esporte, vai sair com os amigos, vai ler mais a Bíblia, vai orar mais. Ou eu fico acolhendo esse sentimento? Está vendo como os filhos crescem, mas os desafios continuam? Quando colocamos os sentimentos acima de propósito, nós temos crise de identidade. Crise de identidade. Olha só. Crianças versus sentimentos. Crianças são seres em desenvolvimento. Demonstram seus sentimentos da forma mais explícita. O controle inibitório é um olho. Ainda está em desenvolvimento. Eles podem confundir sentimento com identidade. Já falei bastante aqui do controle inibitório. Os nossos filhos precisam saber que existe esse controle no cérebro deles. E eles precisam diferenciar aquilo que é sentimento e aquilo que é parte deles. Uma criança, quando tem crise de raiva, crise de fúria, e isso acontece, é normal. Se nós falarmos,
Como você é furioso, como você é raivoso, como você é indeciso, como você é insensível, como você é ansioso. O que essa criança toma como verdade? Que esses sentimentos que são transitórios e passageiros fazem parte de quem ele é, fazem parte dessa identidade. E não é assim. Nós precisamos entender essa diferença, entender o que é A, o que é B, e explicarmos para as crianças e para os adolescentes, para que eles saibam colocar os sentimentos nos seus devidos lugares. Supervalorização dos sentimentos. O mundo tem supervalorizado o sentimento das crianças, colocando acima de toda identidade e propósito. O mundo tem ensinado para a criança o que ela sente, promovendo. O mundo tem ensinado que a criança é o que ela sente, promovendo crises de identidade. Já vi casos de escola, da professora perguntar assim: tá, vocês vão se apresentar. E aí o menino fala: meu nome é tal, menino, tal. Tá, mas o que você realmente sente? Olha a sugestão. Você sente que você é um menino? Você sente que você é uma menina? A criança é sugestionável. Na verdade, às vezes eu sinto que eu sou o Homem-Aranha. Então você é. Estão percebendo o que o mundo tem feito com as nossas crianças? Pegando sentimentos e valorizando e tornando identidade. Eu vi casos de uma escola fora do país, acho que era Estados Unidos ou Canadá, não sei, que tinha... Hã? Deve ser. Tá feio o negócio lá. Tinha, sabe o quê? Caixinha de areia. Para as crianças que se sentem gatinhos fazerem o xixi na caixinha de areia. Comida no chão, com potinho. Porque a criança se sente um gatinho. Quem é que vai falar para ela que ela não é? E nós estamos colocando sentimentos acima de identidade e propósito. Um adulto com pleno desenvolvimento, um adulto que deveria pensar por esta criança junto com ela, ao invés de reconduzi-la da forma correta, esse sentimento, conduzir da forma correta, pega esta sugestão, pega esta confusão e aí imprime isso como identidade. Isso são casos extremos, mas nós dentro de casa muitas vezes fazemos isso também. Quando nós conversamos com eles com base em sentimentos e não em propósitos. Quer ver algo bem esdrúxulo? Essa pessoa aí, com crise de identidade, não consegue se sentir à vontade com quem ele é. Então, ele se submeteu a um papel vexatório. Esse cara da foto ali, tá? Ele tem 49 anos. Ele deixou uma família de 7 filhos e ele passou a viver como uma garotinha de 6 anos de idade, pois é aquilo que ele sentia que ele era. Uma garotinha de 6 anos de idade. Lá naquele canto é ele vestido de garotinha. É ridículo, é fora do normal, é um absurdo. O pior, sabe o quê? Não foi ele achar que ela é uma garotinha, o pior é uma família adotar ele. E colocar a garotinha de 6 anos para viver junto com as outras filhas. É loucura? É loucura. Pessoas em crise não conseguem se sentir à vontade com quem são. Então se submetem a especulações e experimentos diversos para descobrir quem realmente são. No entanto, sempre fazem de forma mais saudável. No entanto, nem sempre fazem de forma saudável ou conseguem satisfazer suas necessidades emocionais. Vocês entendem aonde nós estamos chegando com a hipervalorização dos sentimentos? Que começa pequenininho, começa no... Está sentindo assim, a gente hipervaloriza. E a gente não conduz da forma correta.
Outro caso. Ele gastou mais de $250 mil em suas modificações. Mais de 700 horas de tatuagem. E outras 100 horas na sala de cirurgia. Porque ele se sentia um réptil. Essa é a identidade dele? Não. Isso não é a identidade dele. Este é o sentimento dele. Não é a identidade dele. A vencedora da Miss Great Dairy, é assim que fala? Obrigada. É uma mulher trans de 19 anos que se tornou a primeira transgênero a vencer um concurso de beleza nos Estados Unidos. Quem é a vencedora? Alguma coisa não está, alguma coisa, como que diz? Alguma coisa errada não está certo? Alguma coisa, isso aí. Olha só. Naturalmente, esta pessoa já seria uma pessoa fora dos padrões de beleza. Naturalmente, o que eu vou falar para vocês hoje vai ferir o ouvido de vocês. Naturalmente é uma pessoa feia. Só que hoje eu não posso falar que é uma pessoa feia. Hoje a beleza está nos olhos de quem vê e não no objeto e não na pessoa. O que é uma distorção? Porque daí eu sou obrigada a falar que isso daí é bonito, porque o problema está nos meus olhos, não está nele. Percebem a jogada da ideia? Eu sou obrigada. As meninas bonitinhas lá, foram obrigadas a sorrir e aplaudir aquele homem vestido de mulher. Foram obrigadas a falar que ele era bonita. Triste demais, porque ele se sente uma mulher. Quantos que vocês veem por aí agora que se sentem mulheres vencendo todos os concursos femininos? Né? Eu vi agora um outro caso de um outro homem também fora, totalmente fora de padrão, também vencedor de uma beleza inexistente. Porque o sentimento está sendo colocado acima da identidade, acima do propósito. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, e eu não posso atingir. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. E eu te louvarei porque de modo tão admirável, de modo maravilhoso eu fui formado. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram em substâncias ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda nem havia um deles ainda sido feito. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Esse salmo é maravilhoso. Esse salmo mostra que quem conhece a nossa identidade é Deus. Quem sabe da nossa identidade é Deus. Quão grandes são os teus pensamentos ao meu respeito. Quando os nossos filhos sabem o pensamento de Deus a respeito deles, será que eles terão dúvidas quanto à sua identidade? Quando nós imprimimos nos nossos filhos o caráter de Cristo, o pensamento do Altíssimo, daquele que sabe
todas as células do corpo. Será que eles terão condições de colocar os sentimentos acima da identidade? E será que nós, como pais, não estamos falhando em informar os nossos filhos da identidade real deles? Por que nós estamos deixando que algo escape? E o inimigo tem colocado pessoas a esse favor, para que peguem o sentimento e valorize, e valide esse sentimento como identidade, um sentimento errado. Por que nós estamos permitindo isso? Por que nós estamos deixando que os nossos filhos caminhem por um caminho de identidade falsa? Ah, mas eu me sinto assim. Não, filho, não, filha. Você não é isso. E isso tem que ser dito desde que sai da barriga. Quem é essa criança? Quem é esse menino? Quem é essa menina? Porque se nós não falarmos, se nós não manifestarmos a identidade real deles e um propósito, o mundo vai manifestar. O mundo vai falar quem eles são. Mais um trechinho do filme, por favor, ali, ó. Júlio Verne, sim, isso. Sou um dos melhores. Muitas civilizações. O Messias Labice me deu um livro outro dia. Ele vive fazendo isso, mandando livros para um bom lar. É assim que ele chama. Ele tem um propósito. Como assim? Tudo tem um propósito. Até as máquinas. Os relógios dizem as horas. E os trens te levam a algum lugar. Elas fazem o que deveriam. Como o Messias Labice. Talvez por isso as máquinas quebradas me deixam tão triste. Elas não fazem o que deveriam. Talvez seja igual com as pessoas. Se você perde o seu propósito, é como estar quebrado. Como o tio George. Quem sabe consertamos ele? Esse é o seu propósito? Consertar coisas? Eu não sei. Era o que o meu pai fazia. Qual será o meu propósito? Eu não sei. Talvez se eu tivesse conhecido meus pais, eu saberia. Quanta coisa em pouco tempo de conversa. Quanta coisa. Eu quero destacar 3 coisas dessa conversa. Ele fala assim, se você perde o seu propósito, é como estar quebrado. Para a gente entender isso, eu lembro da minha máquina de lavar velha. Lembra, mãe, da minha máquina de lavar, que a gente tinha que fechar a porta da lavanderia, tinha que fechar a janela, para ela não voar. Porque ela era tão barulhenta quanto o helicóptero. Ela começou a ficar velha, ela começou a perder o propósito dela. Ela começou a bater. Sabe carro velho? Carro velho, quando começa a perder o propósito, ele começa a fazer barulho. O motor, quando está bonitinho, ele está cumprindo o propósito dele, ele não faz barulho. A gente, como já teve bastante carro velho, a gente tem um ouvido para carro velho, assim, que entra, a hora que a gente bate o ouvido naquele, fala assim, ó, esse carro está com problema. Pode ser aí uma correia que está faltando passar uma vela na correia para ela parar de gritar, esse tipo de coisa, né? Pode ser o disco do freio que está fazendo um barulho. Ou seja, quando a gente perde o propósito, a gente começa a fazer os barulhos errados. E a gente quebra. Já viram gente, por exemplo, na igreja? Sempre tem um que, né? Que começa, e fala demais, e começa a fazer arruaça. Será que não tem uma máquina quebrada ali? Será que ainda ela não descobriu o propósito? Porque aquele que está continuando ali, ó, contínuo no seu propósito, não faz barulho, não está quebrado. Igual aquela minha máquina quebrada lá, que eu tive que dispensar ela. Falou, acabou o propósito para você. Muito barulho, muito estrondo. E aí tem uma frase assim. Ela perguntou para ele, é esse o teu propósito?
E ele falou assim: eu não sei, mas era o que o meu pai fazia. Olha como isso é precioso. Enquanto eu não sei o meu propósito, eu sigo o caminho do meu pai. Pai, teus filhos podem seguir o teu caminho? Teus filhos podem pisar nos teus passos? Eles ainda não sabem o propósito deles. A criança ainda não sabe, ela está descobrindo. Mas ela tem que perceber que enquanto ela não tem esse propósito, ela faz aquilo que o pai faz. Ela faz aquilo que o pai está fazendo. O pai desse menininho aí tinha morrido. E sabe o que ele fazia? Consertava relógio. E o pai morreu e o menininho falou assim: eu ainda não sei o meu propósito, mas enquanto eu não descubro, eu vou continuar fazendo aquilo que o meu pai fazia, que era consertar esse relógio. Por mais que ninguém veja, eu tenho que estar aqui todo dia para continuar aquilo que o meu pai faz. E a garota diz assim: eu não sei o meu propósito. Será que é porque eu também não conheci os meus pais? Olha o direcionamento. Olha a marca que nós deixamos na vida dos nossos filhos. Meu filho talvez não saiba o propósito completo da vida dele. Mas enquanto ele não sabe, ele caminha com a gente e realiza o propósito junto. Assim nós ensinamos os nossos filhos a guiá-los no caminho correto, a trilhar os nossos passos, a andar conforme nós andamos. Temos nos relacionado com os nossos filhos pelos sentimentos e não pelo propósito? Te faço essa pergunta. Eu tenho afirmado os sentimentos ou o propósito dos meus filhos? Quando eu me comunico com eles, o que é que eu tenho falado para eles? Aquilo que a gente comunica, aquilo se torna identidade. Lá no começo vocês viram que a identidade é formada por experiências. Qual é a experiência que eu tenho dado ao meu filho que o torna uma pessoa forte? O que eu falo para ele? Até no momento da correção. Filho, você não é isso que você fez. Você não é mentiroso. Você é verdadeiro. Você mentiu, mas você não é mentiroso. Arrependa-se, você não é isso. Filha, esta preguiça que você está demonstrando não faz parte de quem você é. Você é diligente, você é persistente, você é cuidadosa. Percebe como muda de figura a identidade? Ao invés de falar, você não estuda, você é preguiçoso, você só é inteligente quando você quer. Não, você é tão inteligente e essa inteligência que você tem, você vai usar para o seu propósito correto. Você agora não está arrumando o seu quarto, mas isso aqui, esta bagunça não caracteriza quem você é. Isso aqui, não é quem você é. Você é uma pessoa organizada. Você é uma pessoa que sabe organizar suas coisas, que é caprichoso, que é caprichosa. E aí o nosso modo de falar determina quem os nossos filhos serão. O nosso modo de falar vai fazer com que eles continuem ou que eles retrocedam. Aí na história do meu filho, ele me mandou uma mensagem no meio da aula, porque ele estava precisando falar aquilo. Mamãe, eu não vou continuar nessa situação aí, eu decido parar, eu decido que esse não é o tempo. E eu falei, muito bom, filho, isso me mostra que você é sábio, que você sabe decidir questões importantes, que você é inteligente, que você é temente a Deus. Ao invés de falar para ele assim, pois é, mas já deveria ter decidido? Pois é, mas isso. Não, você é temente a Deus, você é sábio, você é um menino que escuta pai e mãe, você honra. E a gente vai determinando a identidade dos nossos filhos. Voltamos lá no começo da nossa história. Voltamos na nossa primeira ministração sobre o pai.
sobre as marcas que o pai deixa na vida das crianças, sobre a marca que os pais deixam na nossa vida. O pai tem um papel fundamental na vida dos filhos. Ele determina o futuro, ele dá o direcionamento, ele dá o exemplo, ele determina até a sexualidade das crianças, dos filhos. O pai é o equilíbrio entre o sentimento e a razão. A mãe é mais, todo sentimento. O pai é aquele que chega e bota prumo nas coisas. Para. Vamos pensar de forma racional. O pai é aquele que traz o equilíbrio da questão sentimental. Porque se deixar, nós mulheres nos emaranhamos no sentimento. E nós precisamos desse equilíbrio do pai. Se há omissão paterna, a mulher se coloca diante, começa a fazer as leis, e o que está fora da vontade que Deus determinou vira uma seita, uma heresia. Os filhos não se colocam debaixo dessa autoridade. Pais, ficou claro para vocês lá no começo, que a gente começou a falar sobre vocês, o quanto vocês, pais, são importantes na vida dos seus filhos? O quanto vocês, pais, precisam, até a gente estava conversando na hora do café com esse casal aqui, falei para você que você tem que vencer coisas para que teu filho vença. Aquilo que a gente não vence hoje, pai, aquilo que você não vence na tua vida, não espere, não cobre que teus filhos vençam. Eu não consigo me organizar, mas cobre a organização do filho. Pais, coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês são exemplo aos filhos. Vocês são exemplo para a família. É vocês que estão na frente, é vocês que falam para a esposa: vem, eu dou a direção, eu mostro o caminho, vem comigo, deixa que eu faço. É por acaso o homem a parte frágil da história? Quem é o vaso frágil da casa? Eu, você, mulher. Embora o inimigo tenha falado muitas vezes para nós que a gente pode, a gente não pode. Eu não quero poder tudo. Eu não quero. Lá em casa eu sou a menorzinha dos 3 e os armários são bem grandes. Daí eu falo: filho, vem pegar tua coisa para mãe. Daí ele vem: mas você não consegue? Aí eu falo: eu até consigo se eu pegar uma banqueta, mas eu não quero. Eu sou a parte frágil dessa casa. Estou ensinando a ele que ele é mais forte, porque ele é homem, ele tem que ser, ele tem que aguentar. Ele tem que andar do lado de fora da calçada, me protegendo. Centro de treinamento da minha casa. Nossa casa tem que ser um centro de treinamento. Comunique-se com os teus filhos por meio do propósito. Chame os teus filhos pelo propósito, não pelo sentimento. Para de afirmar aquilo que é errado. Para de afirmar aquilo que eles estão demonstrando naquele momento que é transitório e passageiro. Afirme todos os dias para os teus filhos quem eles são, para o que eles foram criados. Qual é o potencial de cada um. Vocês vão começar a perceber que a dificuldade que eles têm vai começar a cair. Aquela dificuldade que hoje te preocupa tanto, quando você afirma uma identidade correta, ela começa a reduzir, ela começa a desaparecer, porque você está mostrando para ele aquilo que Deus colocou na vida dele, assim como diz lá naquele salmo que a gente leu. Um último caso, para a gente fechar essa noite. Eu recebi uma menina de 13 anos afirmando para mim e para a mãe dela que ela era bissexual. 13 anos, tá? É uma criança, certo? E aí essa história deixou a mãe dela de cabelo em pé. E ela estava numa psicóloga. E a psicóloga estava dando forças a ela para que ela contasse para a mãe que ela era bissexual. E a mãe ficou totalmente sem chão. E a psicóloga enfrentou a mãe e falou assim: esse problema está em você. Você é o problema da vida da tua filha. O problema não é a sua filha. A mãe cristã, só que ela falou assim: então realmente eu acho que eu sou o problema da vida da minha filha.
Realmente eu não estou sabendo entender. Até que alguém chacoalhou lá na igreja e falou: para, mulher, você está ficando louca? Você vai abrir mão assim pro capeta? Tira dessa psicóloga. Leva ela na Débora. Tá, foi. O que eu descubro? Vamos olhar quem que é o pai? Por que da bissexualidade? Olha como isso é importante. A menina tinha o pai que gerou e tinha o pai que criou. E ela tinha problema com os dois pais. Ela não aceitava quase nenhum dos dois. Ela queria os dois pais, mas ela não aceitava nenhum dos dois. Olha como a sexualidade está intimamente ligada à paternidade. E eu falei assim para a mãe dela: não tem bissexualidade, gente, só tem problema com esse pai. Ela falou: será? Eu falei: é, com certeza. Comecei a trabalhar com essa menina. Falei: olha, pensa bem, você tem um pai, você tem o outro, os dois têm problemas, sim, os dois têm problemas, você também tem, todo mundo tem. Para de cobrar a perfeição de todo mundo. Comece a honrar o teu pai. Você tem dois. Honra um, honra outro. E começa a trabalhar com o pai. O pai. Essa menina voltou a falar de bissexualidade. Essa menina esqueceu dessa história de bissexualidade. Vocês percebem a importância que um pai tem na formação da criança, do desenvolvimento, do caráter, da personalidade, da sexualidade? De tudo. Homens, vocês são a parte forte. Vocês foram chamados para esta família, para ser rei e sacerdote. E como é aquele caso, o caso que eu comentei e orei, aquelas mulheres que hoje não têm esta figura paterna dentro de casa, não têm os seus maridos, houve uma separação, eu não sei, perdeu, eu não sei o caso. Quem é o teu marido? O Senhor. O Senhor é a sua autoridade, Ele é o seu marido. Ele não te deixa só, Ele não te desampara. Isso é promessa dEle. Creia em Deus, acesse esse Pai eterno. Mostra aos teus filhos esse caráter deste Pai eterno. Você não tem um pai terreno, ou você tem e está separado. Mas mostre o caráter desse Pai eterno. Não está sem Pai, não está. E eu queria que vocês agora se levantassem. Você que está aí com a sua família, se junta, seu marido, sua esposa. Quem está sozinho, ora com o seu Pai eterno. E eu quero dar um tempo agora para que você, marido, ore pela sua esposa, para que você abençoe a sua casa, para que você se coloque hoje na posição de rei e sacerdote. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou orar. Eu quero que você que está com sua família, que você, marido, pai, que você ore pela sua esposa, se seus filhos estiverem juntos, você ora também. Amém? Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Quanto aprendizado, Pai. Quantas revelações o Senhor nos permitiu, Pai, acessar, Pai, nessa tarde, nessa noite, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso. O Senhor ama cada um de nós, Pai. Ama cada família que está aqui representada. Obrigado por cada pai, cada homem que está aqui. Obrigado porque eu creio, Pai, que caiu no coração uma semente, Pai, e que ela começa, Pai, a frutificar, Senhor. E que, Pai, nós podemos ver, ó Pai, lares transformados, Pai, homens transformados, mulheres transformadas, filhos transformados, Senhor. Obrigado por essa casa, Pai, pelo entendimento, Pai, desses pastores, dessa diretoria, Pai, de trazer, Pai, assuntos tão relevantes, Pai, como esse, ó Pai, da criação de filhos, Senhor, da importância, Pai, do fortalecimento dos pais, das famílias, Senhor. Muito obrigado, Pai. Deus, eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, toda sorte de bênção sobre essas famílias. Quero declarar agora sobre cada homem, sobre cada pai, a força do Senhor. Eu quero declarar a unção do Espírito Santo sobre cada um. Que cada pai aqui possa se levantar como rei sacerdote na sua casa. Que possa conduzir a sua família, a sua esposa e seus filhos nos caminhos do Senhor. Essa é a bênção, Pai, que nós declaramos em nome de Jesus. Eu quero declarar a palavra de Deus sobre as famílias de vocês, que diz assim:
Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Aleluia! Se você crê nessa palavra, dê uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu creio, Pai, que houve, Pai, uma transformação nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias nessa noite, Senhor. Eu declaro, Pai, que todos que estão aqui nessa igreja, todos que ainda vão adentrar nessa igreja, eu vejo um caminho, uma estrada de fogo nessa igreja, e onde as pessoas vão entrar e vão ser transformadas, as famílias serão transformadas pelo poder, pelo sangue do Senhor Jesus. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Amém. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito gostoso estar aqui. Deixarei meu contato para vocês. Lá no Instagram tem bastante conteúdo, caso vocês queiram mais conteúdo. E a gente segue lá, eu vejo vocês por lá também. E quem sabe qualquer dia a gente se encontra novamente. Eu quero agradecer vocês, pastores, pelo convite, pela confiança, né, de me colocar aqui na frente com o microfone na mão. Lá tem que ter confiança. Obrigada, amei conhecer vocês, amei estar aqui. Muito obrigada, gente. Conhecer essa casa, né? Gente, o sentimento que eu tenho muitas das vezes para nós que conhecemos ao Senhor é como aqueles poucos que estavam dentro da arca enquanto o mundo inteiro estava sendo inundado, o mundo inteiro estava sendo destruído. Nós estamos, né? Aquelas pessoas estavam dentro daquela arca, sendo protegidos, guardados, acobertados pelo próprio Deus diante de tamanha destruição. Momentos como esse que nós tivemos aqui hoje é justamente isso, é podermos ser despertados, né, do que o mundo está acontecendo lá fora, do que está acontecendo lá fora, né? Então é Deus falando: olha para cá, vamos manter o foco na palavra de Deus, vamos manter o foco nos princípios de Deus, para que a gente não seja levado com as ondas, a gente não seja levado com as tempestades, e que realmente essas sementes que foram derramadas, né, preciosíssimas no dia de hoje, possam encontrar terreno fértil sobre cada coração aqui e frutificar no tempo certo, a 100 por 1, de maneira preciosa e poderosa, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, obrigado por ter vindo, e até amanhã, nosso culto às 9h30 da manhã.